Então é isso aí, pessoal. Continuando então com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós estamos falando então em regime disciplinar, já falamos das fases do processo, já falamos em sindicância e já falamos em PAD. Vamos agora entrar na parte que envolve os prazos, tanto o prazo prescricional como o prazo para cancelamento do registro. O que seria prazo de prescrição? O prazo de prescrição é aquele prazo em que a administração não mais pode aplicar a pena ao servidor. Então isso é o chamado prazo prescricional, né? A pena não mais pode ser aplicada. Aí de uma maneira lúdica, você de repente vem andando no shopping com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua patroa, e aí de longe passa uma mocinha que você, antes de conhecer a patroa, você lá na faculdade deu uma pitoquinha nessa mocinha. E aí então a mocinha passa de longe e lembra de você, e ela dá um tchauzinho pra você, assim, ó. Oi, a mocinha, ó. E você é um homem sério. A patroa às vezes até aperta a sua mão forte. Quem é essa mulher aí? Quem é essa mulher aí? E você fala, não, filha, essa mulher aí eu conheci antes de conhecer você. Então isso quer dizer que já prescreveu. Você não pode mais aplicar a pena. Só que a patroa não entende assim. Porque a patroa fala, não, prescreveu não. Só foi hoje que eu, de repente, né, tomei ciência do fato. Entendeu? Beleza? Beleza. Aí acontece o que então? O que é o prazo de prescrição? O que é o prazo para cancelamento do registro? Vamos ver isso aí então. Então é isso aí, ó. Então dá uma olhadinha aqui comigo aqui nesse esquema. Ó. Penalidades. Vamos colocar aqui, ó, penalidades. E vamos colocar aqui do ladinho prazo para prescrição. Você que está em casa aí, ó, isso aqui é muito importante. Muito importante. Esse quadrinho aqui é muito importante. Beleza? Olha só, ó. Vamos colocar as penalidades básicas. Advertência, suspensão e demissão. Por que eu estou chamando de penalidade básica? Porque a destituição do cargo em comissão ou função de confiança e a cassação da aposentadoria ou disponibilidade está ligada à suspensão ou à demissão. Você vai entender isso já já. Olha aí, ó. Prazo para prescrição. Advertência. 180 dias. Suspensão, 2 anos. Demissão, 5 anos. Então, ó, o prazo para prescrição da pena de advertência é de 180 dias. Suspensão, 2 anos. E demissão, o quê? 5 anos. É bom lembrar, mas é muito importante lembrar o seguinte, ó. Fato, denúncia, abertura do processo, ó. Instauração do processo. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui comigo. Para você compreender. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Fato, denúncia, instauração. Isso aqui é uma situação hipotética. Qual é a situação hipotética que nós temos aqui em questão? Vamos imaginar que o fato, ora ocorrido, tem como pena prevista uma advertência. Então aconteceu um fato. Vou colocar uma data fictícia aqui, ó. Aconteceu um fato no dia 2 de março do ano de 2013. Nesse dia 2 de março de 2013, aconteceu um fato em que um servidor, supostamente, comete uma infração em que a pena prevista para ele é de advertência por escrito. Aconteceu o fato no dia 2 de março de 2013. Pensa comigo. A denúncia aconteceu no dia 15 de julho do mesmo ano.
Somente em 15 de julho do mesmo ano, a administração recebeu a denúncia em relação ao fato ocorrido. 15 de julho do mesmo ano. Ok? Ok. O que aconteceu então? O fato aconteceu dia 2, 15 foi denunciado. Aí a administração, ó, né, instaurou um processo no dia, olha o dia que o processo foi instaurado, ó. O processo foi instaurado no dia 18 de novembro do mesmo ano. Então, 18 de novembro de 2013 foi instaurado o processo. Aí, abre a imagem aí. Vamos analisar essas 3 datas aí, ó. O fato, a denúncia e a instauração do processo. Aí, lembrando-se que, ó, olha aqui comigo, levanta só um pouquinho a câmera para mim, ó. Lembrando-se que a advertência, ó, qual é o prazo de prescrição mesmo da advertência? 180 dias. Você que está em casa, analisa comigo a situação. O fato aconteceu dia 2 de março, denúncia foi feita dia 15 de julho, dia 18 de novembro foi instaurado o processo. Ó, 2 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Já temos aí 8 meses, né? Lembre-se que a advertência, ó, o prazo é de quantos dias? 180 dias para prescrever. E a pergunta é, esse processo aqui, ó, que foi instaurado no dia 18 de novembro de 2013. Esse processo que foi instaurado no dia 18 de novembro de 2013. Esse processo que foi instaurado no dia 18 de novembro de 2013. Tá? Ele já foi instaurado, já estando prescrito. Ele já foi instaurado estando prescrito? Sim ou não? A resposta é o quê? Não. Por que não, professor? Porque o prazo de prescrição, ó, o prazo de prescrição, ele começa a ser contado, ó. Prazo de prescrição começa a ser contado a partir do dia em que a administração toma ciência do fato. Então não é no dia do fato, é quando se toma ciência do fato, começa a correr o prazo de prescrição. Prazo esse que é interrompido. Para de contar. No dia que o processo é o quê? Instaurado. Então, ó, instaurou o processo. Lembra o que acontece? Ó, instaurou o processo? Instaurou. Então, depois da instauração, vem o inquérito, vem julgamento, vem ou não vem? Além da instauração, instaurou, vem inquérito e vem julgamento. Não se fala mais em prescrever. Só fala-se em prescrição antes de instaurar o processo. Então é mais ou menos assim, ó, vê se você entende. Ó. Durante o processo, nós não falamos em prescrição. O prazo de prescrição começa a ser contado do momento que eu tomo ciência do fato. Tomei ciência do fato, começa a correr o prazo de prescrição, que é interrompido quando da instauração do processo. E esse prazo pode voltar a ser contado. O prazo de prescrição pode reiniciar a contagem dele, mas só reinicia quando? Se o processo não for julgado no prazo legal. Qual é o prazo legal para julgar o processo? 20 dias. Se a autoridade não julgar o processo em 20 dias, o processo não fica nulo, mas será reiniciada a contagem do prazo quê? Prescricional. Beleza? Beleza. Então, ó, prazo de prescrição. Advertência, 180 dias. Suspensão, 2 anos. Demissão, o quê? 5 anos. Prazo para cancelamento do registro. Vamos colocar aqui, ó. Prazo para cancelamento do registro. O prazo para cancelamento do registro, depois que a pena é aplicada, aplicou a pena, publicou no Diário Oficial, o registro da pena é cancelado em 3 anos nos casos de advertência, 5 anos nos casos de suspensão.
Nos casos de demissão, aí como o servidor fica com um cargo vago, não existe o prazo para cancelamento do registro dessa penalidade. Ok? Ok. Então, esse seria o prazo para cancelamento do registro. Pois bem. Cancelamento do registro quer dizer que o camarada voltou a ter a ficha o quê? Limpa de novo. Agora tem um detalhe, hein? O prazo para cancelamento do registro é esse, caso o servidor não venha cometer nova o quê? Infração. Caso ele não cometa nova infração, esse é o prazo para cancelamento do registro. 3 anos para advertência, 5 anos para suspensão. Outro detalhe importante. O outro detalhe que nós temos importante é o seguinte, cancelou a penalidade do registro, isso não vai surtir efeitos o quê? Retroativos. O cancelamento do registro da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Ok? Ok. Cancelou. Mas a pessoa, volta a ter a ficha limpa. Mas isso não surte efeitos retroativos. Explica melhor isso para mim. Um servidor que é suspenso, ele pode ter a penalidade de suspensão convertida em multa. Então, o servidor foi suspenso, pode ter a penalidade convertida em multa. Se a penalidade de suspensão for convertida em multa, o servidor é obrigado a trabalhar. Ele permanece trabalhando. Mas só recebe o quê? 50%. 50% do vencimento ou da remuneração. Após 5 anos, ele tem, cancelado o registro da penalidade. Mas isso não vai surtir efeitos o quê? Retroativos. Então, cancelou o registro da penalidade, mas isso não surte efeitos o quê? Retroativos. Beleza? Beleza. Agora acompanha comigo aqui outro detalhe importante. Acompanha outro detalhe importante. Quando a administração, verifica que a infração cometida pelo servidor também configura crime previsto no Código Penal. Então, quando a infração cometida pelo servidor, constatada em processo disciplinar, também constitui crime previsto no Código Penal, o que a administração vai ter que fazer? Ela vai ter que encaminhar o processo disciplinar. Será encaminhado, então, a quem? Ao Ministério Público, que vai apurar o crime cometido pelo servidor. Então, quando o processo disciplinar, quando a infração cometida pelo servidor no processo é constatada que a conduta é considerada como crime previsto no Código Penal, se encaminha ao Ministério Público para a apuração do ilícito penal. Lembrando-se que no Código Penal, o prazo de prescrição da pena conta-se diferente. Na esfera penal, conta-se do fato. Na esfera administrativa, não. Consta-se da ciência do fato. Beleza? Beleza. Professor, mas quando é que eu posso ser advertido mesmo? Quando é que eu posso ser advertido? Quando é que eu posso ser suspenso? Quando é que eu posso ser demitido mesmo? Vejamos isso aí então? Vejamos isso aí? Vamos colocar aqui um outro esqueminha. Você já sabe, nós já tínhamos dito que o servidor ele pode sofrer então penalidades, Muito bem. Uma das penalidades existentes é a advertência por escrito. O servidor, então, ele não pode ser punido com uma advertência verbal, e sim com a advertência por escrito, que pode acontecer nos casos de inobservância de normas internas, desde que essa inobservância de normas internas não resulte uma pena mais grave. Para isso é que o legislador estabeleceu, vou colocar aqui, o artigo 116, que são os deveres.
Não que todos os deveres configura isso. É o que eu disse. E não observar as normas internas configura sim pena de advertência. Se isso, porventura, não resultar uma pena o quê? Mais grave. Mas onde é que estão os meus deveres? Vamos comigo então? Acompanhe comigo na tela aí, ó. Na tela, na telinha. Deveres do servidor. São deveres do servidor. Então nós temos aí no primeiro tópico: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Isso é um dever de todo servidor. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Até porque o servidor, você se recorda, ó, que servidor é aquele ocupante de cargo público. E cargo público envolve o quê? Responsabilidades na esfera penal, administrativa, civil. Cargo público envolve direitos que são assegurados ao servidor, deveres e também cargo público também envolve o quê? Atribuições. Beleza. Então é dever do servidor exercer com zelo as atribuições do cargo. Próximo tópico. Vamos lá no próximo tópico. Observar as normas legais e regulamentares. Ó, tá aí. Tem uma norma legal e você deixa de observar. Talvez isso possa resultar uma pena, por exemplo, de advertência. É o caso, por exemplo, de você deixar de cumprir aquelas regrinhas que envolvem o uso da internet. Seria um exemplo. Então, deixar de observar normas legais e regulamentares. Terceiro tópico: cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, também é dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Está aí uma situação, ó, que é um dever, que a inobservância desse dever poderia resultar até uma pena de demissão. Porque se o servidor, de maneira assintosa, deixar de cumprir, de maneira assintosa, deixar de cumprir os seus deveres, deixar de cumprir as ordens do chefe, isso pode se tornar uma infração de natureza grave. Então, o servidor, de maneira assintosa, fizer isso aí, ele pode até vir a ser o quê? Demitido. Tá? Quarto tópico: tratar com urbanidade as pessoas. Também é um dever do servidor. Tratar as pessoas com urbanidade o quê? E respeito. Isso aí também é um dever do servidor. O servidor público está ali para servir ao público. Então ele tem como dever o tratamento junto aos demais usuários, junto às demais servidores também, aos demais colegas. Tratar com urbanidade e respeito. Próximo tópico, acompanha comigo aí. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. É outro dever do servidor. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Então o servidor também tem esse dever. O servidor não pode estar gastando, por exemplo, o equipamento do órgão, o material do órgão, de qualquer maneira. Tem que conservar, tem que controlar isso aí. Beleza? E aí então nós vamos aí para mais um tópico. Vamos passar aqui a telinha para você. Ó, passando a telinha, vamos aí agora para os casos em que a lei estabeleceu a advertência por escrito. E aí, todos esses casos que estão aí em tela, todos eles que estão aí em tela, é exatamente a inobservância ao artigo 117. Então, o que você está vendo em tela aí é o artigo 117, do inciso 1 ao 8º, e também o inciso 19. Então, gera penalidade de advertência por escrito. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Isso aí a lei prevê advertência. Isso aí não é o servidor que chega atrasado, não, tá? É o servidor que vai ao trabalho, Ele chega no trabalho, ele comparece ao local de trabalho, mas ele se ausenta sem que o chefe imediato autorize. No segundo tópico, nós temos aí, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Isso aí também configura também a advertência por escrito. Você pode até retirar algum equipamento da repartição, desde que seja autorizado pela sua chefia imediata. O servidor, por exemplo, ele se recusa a fé a documentos públicos. Uma pessoa chega para protocolar um documento e ele se recusa a dar fé nesses documentos. A lei também prevê, nesses casos, a advertência por escrito. No quarto tópico, nós temos aí
opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou à execução de serviço. É o servidor que, porventura, por motivos, alheios ao previsto na legislação, por motivos às vezes até de ordem particular, o servidor às vezes ele deixa de dar andamento a um processo por conta de uma situação pessoal, porque não gostou do requerente, coisas desse tipo. Então, isso aí também a lei prevê a advertência por escrito. No quinto tópico, nós temos aí a famosa festinha, que é o servidor que promove a manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Esse servidor também estaria sujeito também a ser advertido por escrito. Legal? Já no quinto tópico, nós temos assim, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, você, por exemplo, é da sua competência você relatar um processo, da sua competência dar andamento a um processo, e você, de repente, coloca uma outra pessoa estranha à repartição, um colega seu, para fazer o relatório, por exemplo. Nesses casos, você estaria sujeito a ser advertido por escrito. O servidor que tem um envolvimento político, um envolvimento sindical, ele também pode ser punido por advertência por escrito, se porventura, olha aí o próximo tópico, ele coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Isso aí também a lei prevê a advertência por escrito. Próximo tópico diz: manter sob a sua chefia imediata encargo ou função de confiança, cônjuge ou companheiro, ou parente até segundo grau civil. Aí nós precisamos de fazer uma ressalva nesse tópico aí. Qual é a ressalva que precisamos fazer? O texto que nós acabamos de ler é o texto da Lei 8.112. Entretanto, nós temos uma súmula, a súmula vinculante do STF, de número 13. Essa súmula vinculante, ela diz o quê? Que o nepotismo, que é o que nós acabamos de ler, ele está configurado se eu manter sob a chefia imediata parente até terceiro grau civil, ok? Voltando aí para o último caso de advertência por escrito, a inobservância de dever funcional, previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave, como nós já havíamos até colocado aqui no quadro. Volta comigo aqui para o quadro de novo, volta comigo para o quadro. E quando é que a suspensão será a pena a ser aplicada? Quando é que a suspensão será a pena a ser aplicada? Lembrando-se que a suspensão ela pode ser aplicada por até 90 dias. Essa pena, inclusive, se a administração quiser, ela pode converter em multa. A pena de suspensão pode ser convertida em multa. Se for convertida em multa, ela será convertida no valor equivalente a 50% do vencimento ou da remuneração. Vejamos comigo na tela os casos em que você pode ser suspenso, um servidor pode ser suspenso. Olha aí, A suspensão, então, pode ser aplicada nos casos de reincidência em falta com advertência. Lembrando-se que essa reincidência ela tem que acontecer naquele período que envolve o prazo de cancelamento do registro, que seria 3 anos. Então, o servidor, se ele for reincidente em falta punível com advertência, ele pode ser suspenso por até 90 dias. Segundo caso, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Você colocar um servidor, por exemplo, para dirigir uma viatura, sendo que não é de competência dele. E terceiro tópico, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, função ou com o horário de trabalho. E o quarto tópico, fica ligado aí no quarto tópico, é um caso específico, o quarto tópico. É o caso em que a pessoa pode ser suspensa por até 15 dias, que seria o caso do servidor se recusar a ser submetido à inspeção médica. Vamos ler aí o texto? Diz assim, será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido
a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação, ok? E aí, vamos comigo aqui no quadrinho, olha só, no quadrinho, nós temos aqui também os casos de demissão. Lembrando-se que os casos de demissão, o legislador diz assim, ó, aplica-se a demissão na inobservância do artigo 117, incisos 9 ao 16, e artigo 132. Beleza? Beleza. Vamos fazer uma leitura nesses artigos, então? Vamos comigo aí no texto? Olha aí, ó. Os casos em que a pessoa pode ser demitida. Esses casos aí, a hora citados, estão no artigo 132. Crime contra a administração pública, peculato, apropriação indébita, são casos em que o servidor pode ser demitido. Abandono do cargo, já tínhamos explicado, né? 30 dias de falta consecutivo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, temos aí a Lei 8429, que trata desse assunto, a incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, a insubordinação grave em serviço, como nós já havíamos comentado, o servidor pode até se recusar a cumprir a ordem do chefe, salvo se ela for manifestamente o quê? Ilegal. E aí nós temos ainda a ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. E no último tópico aí, na tela, aplicação irregular de dinheiros públicos. Porém, olha aí, ó, mais casos de demissão. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Então, servidor fofoqueiro aí, ó, pode ser demitido, hein? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, são casos, inclusive, que são casos previstos como crime no Código Penal. Temos ainda aí a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, que é uma situação onde nós observamos anteriormente que se instaura o PAD de rito sumário. Temos aí um caso muito comum, que é o valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Para fechar essa telinha aí, participar da gerência ou administração de sociedade privada. Exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Olha aí, ó. Servidor ele pode sim ter outra atividade remunerada. Então, um servidor público ele pode ser sócio de uma empresa, não tem nenhum problema. Ele não pode ser o sócio que administra a empresa. Isso ele não pode. O sócio que administra a empresa, de forma alguma. Né? Mas ele pode ser o sócio cotista, ele pode ter cotas na empresa, não teria nenhum problema. Agora, vamos comigo nessa observação aí, na observação. Olha aí o que diz o texto aí. Ó. Ainda nos casos de demissão. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau de cônjuge ou companheiro. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Praticar usura sob qualquer de suas formas, agiotagem, por exemplo. Proceder de forma decidiosa, desídia. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição. Para fechar, se liga nessa observação aí. Ó. Segundo o artigo 137, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Então, o que impede o servidor assumir novo cargo público pelo prazo de 5 anos? Ele valer-se do cargo em benefício próprio ou atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas. Aí, um detalhe importante. A Lei 8.112, ela diz que o servidor não mais retornaria ao serviço público, se ele for demitido a bem do serviço público. Porém, nós sabemos que a Constituição Federal, nossa Carta Magna, estabelece que no Brasil nós não temos pena o quê? Perpétua. Então, o prazo de 5 anos também se aplicaria para o servidor demitido a bem do serviço público, apesar da Lei 8.112 falar que ele não mais o quê? Retornaria.
ok? Nós estaremos ainda seguindo com você na próxima aula com a Lei 8.112. Forte abraço a todos e tchau, tchau.